A polícia começa a investigar a situação envolvendo 2 adolescentes que teriam utilizado redes sociais para espalhar o medo entre alunos de uma escola da Zona Norte de Teresina. Tiago Melo já está aqui com a gente para trazer informações a respeito desse caso. Tiago, boa tarde para você. Esse assunto está preocupando pais em toda a cidade de Teresina e vários lugares do Brasil depois dos ataques que aconteceram em Santa Catarina, em São Paulo. E aí, dois alunos, né, 2 jovens, de adolescentes... São adolescentes, é. Adolescentes fizeram aí esse ato, que pode ser classificado como uma brincadeira, um trote ou mesmo uma tentativa de resposta à violência que eles sofreram. Boa tarde, Joelson. Boa tarde. A todos que nos assistem. Hoje nós vamos tirar essa história limpa. O Brasil inteiro está em alerta por conta desses últimos acontecimentos, fora aqui do estado do Piauí. Mas a polícia local também está atenta para evitar coisas do tipo aqui no estado. E o que nós apuramos, Joelson? Houve uma criação de um perfil em uma rede social, Instagram, para anunciar um ataque a uma escola, aqui na zona norte da capital. Inclusive, tinha data marcada, 27 de março. Então, já passou, Sim. ok? Mas a polícia tomou conhecimento pouco antes, por provocação da diretora, Certo. que tomou conhecimento, levou o caso ao conhecimento da polícia. E o que a polícia fez? Mandou um policiamento, sem causar alarde, lá para a escola, na data em que estava marcado. Sem farda? Sem alarde, Tá. sem alarde. Pediu o apoio da polícia e já tomou os cuidados que eram necessários para aquele dia. E o que ocorre? Não houve ataque nenhum. A próxima providência, identificar de quem partiu, quem tinha criado esse perfil na rede social. E hoje nós fomos entrevistar o delegado da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, delegado Humberto Mácula. Ontem, a polícia cumpriu ordens de busca e apreensão na casa de 2 meninos dessa escola. Um tem 12 anos de idade. Quase uma criança. E o outro, 14 anos de idade. Segundo os relatos, o de 12 induziu o de 14 a fazer esse perfil na rede social e depois de feito, o de 12 teria colocado esta mensagem em tom de ameaça. Vale ressaltar, o que criou o perfil usou o celular da avó, porque nem celular ele não tinha. Então, quando a polícia chegou atrás do celular, deu no aparelho da avó do menino. Que também não sabia de nada. Também não sabia de nada. Vamos acompanhar com o Tiago Melo. Nós recebemos uma notícia da direção de um colégio da Zona Norte, afirmando a existência de um post intitulado Massacre, nesse colégio, que iria acontecer no dia 27 de março. Tá? E imediatamente nós acionamos a Polícia Militar para dar um suporte ostensivo naquela localidade, naquele colégio da Zona Norte, e iniciamos as investigações, chegando à autoria desse post. Fizemos a representação por medidas cautelares de busca e apreensão e ontem nós cumprimos essa medida cautelar de busca e apreensão na casa dos 2 menores. Nós encontramos na casa dos 2 menores os celulares deles, mas não encontramos nenhum tipo de arma de fogo, arma branca, que pudesse indicar a concretização. Porém, os 2 menores confessaram, um fez a criação do fake e o outro fez a postagem. O que eles relataram para a gente é que eles sofriam bullying naquele colégio e que o que motivou essa criação seria esses bullyings. Mas os 2 falaram que apenas seria uma brincadeira, mas nós não podemos considerar isso em virtude agora do cenário nacional. A Polícia Civil já tomou as medidas cabíveis em relação a isso, já ouvimos os menores com seus respectivos pais, e estamos fazendo o acompanhamento. A Polícia Civil está alerta para toda denúncia que chega até a DRCI. Essa história de bullying, primeiro que bullying é inaceitável. Não dá para aceitar que as pessoas façam piadinha, brincadeira com as pessoas. E as pessoas reagem de forma diferente. Tem gente que não se importa, tem gente que se magoa, tem gente que fica triste, tem gente que se abate e tem gente que responde violentamente. Mas independente de como as pessoas reagem,
o bullying não deve existir. Os pais devem educar os filhos para a gravidade do que é o bullying. Não é brincadeira. Tem gente que relativiza isso. Não, mas sempre foi assim. Hoje não pode ser mais. E o outro assunto aí, Tiago, é essa questão dos filhos, das crianças, tendo acesso à rede social para fazer atos dessa grandeza. Porque independente de terem cometido o ato ou não, o fato de terem espalhado o medo pelas redes sociais é grave também. É grave, né? E chama a atenção, assim, as pessoas precisam tomar mais cuidado com o controle a ser exercido, especialmente em se tratando de menores, de adolescentes, a que tipo de conteúdo eles estão tendo acesso quando ficam ali a sós com o aparelho eletrônico, né? Segundo me informou o delegado, a polícia, inclusive, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, apreendeu os celulares que foram usados para essa finalidade. Um dos aparelhos pertencia à avó. E vale ressaltar, talvez seja um aspecto meramente coincidente, mas os dois, tanto de 12 como de 14, eles não vivem com os pais. Eles vivem com os avós. Ele não tem convivência com os pais? Não tem, né? Então, assim, e um deles sequer tinha celular. Então, assim, o pouco tempo que ele tinha acesso ali ao aparelho da avó, ele conseguiu usar para fazer isso, né? Então, que sirva de alerta também. A polícia está apurando, vale ressaltar, Joelson, o delegado me confirmou que há outras denúncias em apuração nesse momento, aqui no estado do Piauí. A Secretaria de Segurança, a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática e outras instituições montaram uma força de trabalho especial para apurar esse tipo de coisa nesse momento aqui no Piauí, né? E o delegado está nos pontuando de que nenhum dos casos vai ficar sem a devida apuração. Vamos acompanhar. Nós, da DRCI, nós estamos atentos. Nós recebemos a determinação do delegado-geral, do Siqueico, para pegarmos essas denúncias e tentarmos identificar as pessoas que estão fazendo isso. E estou aqui para deixar um recado, né? A internet não é uma terra sem lei. Tudo é rastreável, certo? Então, você que queira estar fazendo um tom de brincadeira ou não, tudo será checado e, com certeza, a Polícia Civil chegará até essas pessoas que estão fazendo isso. Bom, polícia tenta, isso alivia muito, pais, parentes de pessoas que trabalham em escolas em Teresina, em vários lugares do Piauí, porque isso dá a nós a sensação de proteção em função dessas brincadeiras que acontecem pela internet. E existe, Joelson, na lei uma contravenção chamada falso alarme, né? E a pessoa que comete um ato como esse pode ser enquadrado nela, né? E, inclusive, esses adolescentes devem ser responsabilizados na medida do que for apurado pela polícia e, inclusive, a responder ao ato infracional correspondente a isso. O falso alarme é você causar, por exemplo, tumulto entre pessoas anunciando um caos, alguma coisa que não vai se concretizar, né? Então, é uma contravenção, está previsto em lei e a polícia deixando claro que toda notícia que se tiver no âmbito do que a gente está divulgando de violência dentro de escolas vai ser devidamente apurado e a polícia está atenta para conter. Quero agradecer, Tiago. Obrigado pela participação. Boa tarde a todos. Jornalismo de Tiago Melo aqui no nosso Jornal do Piauí.